Fala, Fiel, tranquilo? Sabadão muito movimentado no nosso Corinthians. Vamos com as últimas informações do Timão. Hoje é dia de impeachment, votação acontecendo nesse momento lá no Parque São Jorge. As informações de Vitinho, que já é oficializado como novo reforço do Timão. Corinthians corre para escrever no beat, pode ser que faça sua estreia nessa segunda contra o Juventude. Timão que vai ter desfalques, então vamos trazer tudo do Coringão para vocês agora nesse sabadão agitado. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. No Corinthians, o clima político conturbado e também as lesões prejudicaram um pouco a comemoração pela classificação na Copa do Brasil, mas tem reforço chegando que pode ajudar bem no ataque. Assunto para o Vladimir Bianchini. Alô, fãs de esporte, se dentro de campo o Corinthians está em lua de mel com os torcedores, após eliminar o arquirrival Palmeiras na Copa do Brasil, fora das quatro linhas, vive um bastidor bastante conturbado na parte política. Neste sábado, no ginásio Vladimir Marques, no Parque São Jorge, será votado em Assembleia Geral dos Sócios o impeachment do presidente Augusto Melo. Ele está fora do cargo desde o dia 26 de maio, quando foi afastado pelo Conselho Deliberativo. Cerca de 10 mil sócios podem votar, das 9 da manhã às 5 da tarde. Caso o impeachment seja aprovado, ele será destituído. Uma nova eleição indireta com os conselheiros será realizada em até 30 dias, para que o presidente interino cumpra o resto do mandato, que vai até o fim de 2026. Já se o impeachment for reprovado pelos sócios, o antigo mandatário voltará ao cargo. Lembrando que o Corinthians tem mais 3 processos de afastamento contra Augusto Melo. Nesta sexta-feira, o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava e treinou no período da manhã, antes do jogo contra o Juventude, na próxima segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. A equipe terá desfalques importantes nas próximas rodadas. André Carrilho vai operar o tornozelo esquerdo e ficar de fora dos gramados por até 4 meses. Memphis Depay, que lesionou a coxa direita, só deve retornar em setembro e perder o duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A boa notícia é a chegada do atacante Vitinho, ex-Flamengo. O jogador, que estava na Arábia Saudita, terá um vínculo de 2 temporadas com o Timão. Prestes a sofrer um transfer ban, o Corinthians precisa correr contra o tempo para inscrever reforços para o restante da temporada. O atleta, que foi um pedido do técnico Dorival Júnior, chega sem custos, já que estava livre no mercado e sem clube. Depois da folga na quinta-feira, o Corinthians se reapresentou nesta sexta. O Timão chega motivado, embalado pela vitória no último derby no Allianz Parque e também pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Aliás, esse resultado teve vários impactos dentro do clube, a começar pelo clima. O Timão está motivado para a sequência da temporada. O impacto é gigantesco. Eu espero que continue sendo uma virada de chave para nós, que a gente consiga levar esse sentimento, essa vibração não só para os derbys, mas também para os outros jogos, contra os outros times também, porque a gente sabe que nosso time tem muita qualidade. Quando a gente iguala na disputa com o adversário, na raça, a gente sabe que a gente sobressai, então a gente precisa levar esse sentimento também para os outros jogos. O próximo jogo, inclusive, vai ser contra o Juventude, fora de casa, na segunda-feira, numa partida que vai fechar a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o técnico Dorival Júnior poupe alguns jogadores, não apenas pelo desgaste, mas também pelo momento do adversário, que vem de 4 derrotas seguidas, o Juventude. Outro impacto é no elenco, já que depois do derby, 2 jogadores são desfalques definitivos, se lesionaram. No caso, o Carrilho e o Memphis Depay. O Carrilho num cenário mais grave, pode perder a temporada, enquanto o Memphis Depay deve levar cerca de 2 meses para se recuperar. Por outro lado, é justamente diante desse cenário negativo que o Corinthians conseguiu acelerar o processo de contratação do Vitinho. O atacante está livre no mercado, se interessou pelo projeto do Timão e agora é o novo reforço do clube. O Vitinho passou por exames na quinta-feira e nesta sexta-feira assinou o contrato. Por fim, um último impacto deste derby, não é? É no cenário
político. Havia um temor por parte da gestão interina do Corinthians que um eventual resultado ruim, uma eliminação na Copa do Brasil para o rival, poderia levar a novas manifestações por parte dos torcedores do Corinthians. Como o Timão conseguiu um resultado positivo, não tem impacto no cenário político. E por que a gente está falando de tudo isso? Porque no sábado, os conselheiros do Timão vão votar um eventual impeachment do presidente afastado Augusto Melo. Essa votação deve acontecer entre as 9 horas da manhã e as 5 horas da tarde no Parque São Jorge, e os conselheiros vão decidir pelo afastamento definitivo de Augusto Melo ou pelo retorno do ex-presidente do Corinthians. No Parque São Jorge, daqui a pouco vou mostrar. Será que dá para girar rapidinho, Thomas, ali o caminhão? Peguei o Thomas aqui, meu cinegrafista, o Thomas Jefferson e o Renato Alves na equipe de externa comigo, mostrando um caminhão que acabou de encostar aqui na porta do clube, na fazendinha, que vai trazer piso, baia, toda a estrutura da eleição, não, da Assembleia Geral de Sócios, que rola amanhã, que define ou não pelo afastamento do presidente Augusto Melo, que está empichado nesse momento, mas que pode, dependendo do sócio, amanhã retornar ao poder. Mas esse é um assunto que eu vou falar com mais calma na minha segunda participação aqui no Gazeta Esportiva. Copa do Brasil, o Corinthians eliminou o Palmeiras, feliz da vida, um momento de respiro, de alegria para a fiel torcida, uma conquista, uma façanha na casa do adversário. Corinthians é tricampeão, assim como o técnico Dorival Júnior, que ganhou a Copa do Brasil no comando do Flamengo, do Santos e também do São Paulo. Pelo Flamengo e pelo São Paulo, inclusive o Dorival foi algoz do Corinthians, eliminou o Corinthians pelo caminho, agora está do lado de cada força, pode ser tetracampeão, assim como o Sport Clube Corinthians Paulista. Dorival Júnior, que é um papão de duelos mata-mata. Das últimas 20 disputas de mata-mata, o Dorival Júnior levou 19, pessoal. Então, por que não sonhar? Até porque concorrentes diretos e grandes concorrentes já ficaram pelo caminho. Próprio Flamengo, o próprio São Paulo e inclusive o Palmeiras. Dorival Júnior gosta muito da Copa do Brasil e fala um pouquinho a esse respeito pra gente agora no Gazeta Esportiva. É um torneio que ele é liberal, ele ao mesmo tempo ele proporciona a algumas equipes que não estejam vivendo um grande momento, de repente, superarem equipes um pouco mais fortes. E isso se comprova a cada ano, a cada nova edição, até porque nós já vimos aí equipes que iniciavam as competições sem projeção nenhuma e de repente chegando a finais e inclusive sendo campeãs. Sorteio, portanto, vocês já falaram semana que vem para a disputa de quartas de final da Copa do Brasil. Corinthians com problemas de lesões, o Memphis Depay estourou o adutor da coxa direita. Pelo menos um mês, talvez até 2, afastado, tratamento, recuperação difícil, tinhosa, é a parte de trás aqui do músculo da coxa, não é fácil não. E o André Carrilho, que está fora praticamente da temporada, dificilmente volta nesse ano, porque vai operar os ligamentos do tornozelo esquerdo. Os dois se lesionaram na batalha épica e vitoriosa do Corinthians da última quarta-feira na Casa Palestrina. Legal, Michele, eu tô aqui na entrada das docas do Parque São Jorge porque estão descarregando a proteção de piso que vai proteger o lindo piso do ginásio Vlamir Marques aqui do Parque São Jorge, que é o principal ginásio do clube, onde vai rolar a eleição. Vou pedir para o Thomas primeiro mostrar do meu lado direito aqui o caminhão, o equipamento está lá sendo descarregado, o caminhão encostou há minutos, já com o Gazeta Esportiva em andamento, e aqui do meu outro lado o Thomas vai dar uma giradinha, porque o pessoal já está levando lá para as partes internas do clube a proteção do piso. A eleição, Michele, e o chão vai tremer. O chão vai tremer, a chapa vai esquentar. A eleição acontece amanhã, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Cerca de 10 mil associados estão habilitados a participar da eleição. São sócios que têm mais de 5 anos de clube, acima de 18 anos, com mensalidade em dia. Mas desse universo, de 2 a 4 mil é que devem participar
da eleição. Essa é a expectativa aqui das pessoas do Corinthians. Apareceram na lista de habilitados a votar nomes, pessoas que já morreram. Segundo o Conselho Deliberativo, de acordo com o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho, devem ser sócios remidos, aqueles sócios que não pagam as mensalidades, então eles aparecem tecnicamente como votantes, mas eles não, é claro que eles não vão conseguir, mas se alguém tentar fazer uma fraude, se passar por essa pessoa morta, não deve conseguir sucesso, porque para votar você precisa apresentar um documento com foto, um documento original com foto, e haverá uma fiscalização intensa, principalmente na urna dos sócios remidos. Se o Augusto Melo for reconduzido ao poder, ele reassume na sequência. Precisa de maioria simples. O voto em cédula de papel, se ele ganhar com maioria simples, ele retoma imediatamente o poder. Se ele for ratificado como presidente empichado, aí o Romeu Tuma Júnior promete acelerar um chamado para uma nova eleição, da qual só irão participar os conselheiros. E os próprios conselheiros é que também, através de voto, irão decidir quem vai ocupar esse cargo até o final de 2026. A chapa vai esquentar, Michele. Se o Augusto voltar ao poder, eu imagino que vai haver muita pressão aqui, porque as torcidas organizadas não querem a volta do Augusto Melo. Sobre Vitinho, o jogador já é do Corinthians, só falta o clube confirmar publicamente. Eu ainda não recebi a mensagem aqui da comunicação do Corinthians. O Vitinho, que jogou no Flamengo, no Botafogo, estava na Arábia, sem clube, vem por salário, luvas, contrato até o final do ano que vem, e o Corinthians corre para inscrevê-lo, porque o Corinthians pode tomar um transfer ban de segunda para terça, se não quitar a dívida de quase 34 milhões com o Santos Laguna pela contratação do Félix Torres. Já perdeu a última instância na Corte Arbitral da FIFA e tem que ou pagar até segunda-feira essa grana, até meia-noite, até 23h59 da segunda-feira, ou entrar em acordo com o Santos Laguna, que tem esse dinheiro para receber. Então é importante o Corinthians correr para inscrever o Vitinho, bidar o Vitinho, que é o reforço que o Dorival queria. 1-12, um jogador rápido de ataque. Então aí foi o Vitinho, primeiro de 4 que o Dorival Júnior pedido diretamente de Dorival Júnior, a contratação de Vitinho. E aí, você gostou da contratação? Acha que pode ajudar muito no Corinthians hoje acontecendo o impeachment de Augusto Melo? Na minha humilde opinião, não tem chance nenhuma dele ficar. Para mim, Augusto Melo cai com força. Tanto que muitos que estão ali antes já pediam esse impeachment de Augusto Melo. E agora, com esse impeachment rolando, eu acho que não tem muita dúvida de que realmente ele vai cair. Ele, nas últimas entrevistas que deu, disse que não vai cair não, vai ficar, vai voltar à presidência do Corinthians. Deixa a sua opinião nos comentários. Apoia a saída, o impeachment de Augusto? Ou você ainda é a favor do presidente retomar o seu poder e voltar à presidência do Coringão? Segunda-feira tem Juventude e o Corinthians que deve ir com time misto. Expectativa da gente aí arrancar essa vitória que a gente tá precisando, muitos empates aí nas últimas rodadas. Dorival Júnior aí que é papa anjo da Copa do Brasil, hein? De 20 disputas de mata-mata, não tá falando de jogos, disputas de mata-mata, ou seja, jogos de ida e volta. De 20 jogos de ida e volta, ele ganhou 19. Então, expectativa muito, muito grande aí do Corinthians conseguir avançar e, quiçá, conquistar essa Copa do Brasil. Falando do jogo de Juventude, não vamos ter Memphis Depay, provavelmente por um mês no mínimo. Carrillo sem chance praticamente de voltar nessa temporada. Pode ser que na segunda, Vitinho já estando no bid e tudo mais, pode até fazer sua estreia aí pelo Corinthians. Corinthians corre quanto tempo para inscrever ele no bid até 23h59 de segunda-feira e depois correr para resolver esse BO aí contra o time de Félix Torres. Se você gostou do vídeo, fiel, fortaleça com aquele like demais, ajuda a gente demais, só clicar no joinha aqui embaixo, não custa nada. Se é Corinthians de verdade, dá aquela moral, se inscreva aí no canal. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, valeu!